da série Pecados Legalizados, vamos falar nesta oportunidade a respeito do divórcio. Qual é o posicionamento bíblico a respeito desse assunto? E por que, infelizmente, esse assunto tem sido normalizado nos dias de hoje? Não é difícil de você ver pessoas no segundo, terceiro, quarto relacionamento e que infelizmente vivem uma vida às vezes em pé de guerra. O que está causando tanto divórcio no meio do povo de Deus? Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo, eu tenho certeza que ele vai ser para abençoar a tua vida. Para esse assunto, vamos usar por base o texto de Mateus, capítulo de número 19, a partir do versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse texto deixa claro que a vontade de Deus é que não haja o divórcio. Por isso Deus criou um homem e uma mulher. Por isso que Deus criou macho e fêmea. Deus criou o homem do pó e depois criou a mulher da costela de Adão. Mostrando, tentando nos ensinar que um completa o outro, ou seja, um não vive sem o outro. O homem depende da mulher, assim como a mulher também depende do homem. O propósito para casamento é unir os dois em uma só carne. Não são mais duas carnes, mas são uma só carne. Ou seja, a visão deles precisa estar ligada um ao outro. Não existe dentro do relacionamento meu ou seu. No relacionamento existe agora o nosso. A partir do momento que a pessoa se relaciona e casa-se com o cônjuge, agora ele não vai fazer a vontade dele, ou ela não vai fazer mais a vontade dela. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer que o homem não tem direito sobre o seu próprio corpo, mas o tem na mulher. A mulher não tem direito no seu próprio corpo, mas o tem no marido. Isso quer dizer que agora eles precisam viver um para o outro. Mas qual é a causa de tantos divórcios? Infelizmente, é porque as pessoas não querem mais ver o modelo bíblico para casamento, pois a Bíblia está recheada de versículos e o próprio apóstolo Paulo gastou muito tempo falando a respeito dos relacionamentos, como que os relacionamentos devem ser. Mas infelizmente esse padrão bíblico, esse casamento bíblico hoje, para muitos crentes está sendo ultrapassado. Muitos crentes já não querem viver em conformidade com o que a Bíblia diz, mas querem viver em conformidade com o que o mundo está adotando. E nós precisamos entender que o cristão, ele não deve ser guiado segundo a natureza deste mundo, segundo a vontade do mundo. O mundo pode fazer o que quer porque não cumpre princípios e muito menos propósitos. Mas a igreja, o cristão verdadeiro, que diz conhecer a Deus, conhecer a Cristo, precisa andar em conformidade com as sagradas escrituras. Quando você obedece os mandamentos de Deus, Deus é responsável por fazer frutificar a tua vida e os frutos serão bênçãos na sua casa. Mas infelizmente, nós temos visto os cristãos que não conhecem a Bíblia. Cristãos que infelizmente não se sujeitam uns aos outros, porque relacionamento é isso. Quando o apóstolo Paulo diz que a mulher precisa ser sujeita ou se sujeitar ao seu marido, ele não está sendo machista, ele está ensinando também, se nós lermos Efésios a partir do capítulo 5, Paulo não vai só ensinar a mulher a se sujeitar ao marido, mas ele vai ensinar dizendo: sujeitai-vos uns aos outros como ao Senhor. Ele vai ensinar a mulher a se sujeitar ao marido, mas também vai ensinar ao marido a amar a sua mulher mais do que o seu próprio corpo, ou como o seu próprio corpo. E ele diz: quem ama o seu próprio corpo não o maltrata, mas o alimenta. Então, qual é mais difícil? Se sujeitar ao marido ou ter que entregar sua vida pela esposa? Então, por isso que Paulo aqui não está falando que o marido é mais importante ou que a mulher é mais importante, e por isso a opinião da mulher tem que prevalecer ou a opinião do homem tem que prevalecer. Ele ensina que os dois precisam estar dispostos a abrirem mão de suas vontades. E é isso que está causando muitas das vezes o fim de muitos relacionamentos, porque muitos crentes não querem viver em conformidade com as sagradas escrituras, porque aqui está o segredo para ter uma família abençoada. Querem adotar os costumes do mundo dentro dos seus relacionamentos e infelizmente não funciona. Ou nós
ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, ou Deus não vai aceitar misturas dentro dos nossos relacionamentos. A vontade de Deus é que o homem viva para agradar a sua esposa e da mesma maneira a esposa para agradar o seu marido. Nós vemos, por exemplo, grupo como o grupo feminista, que infelizmente tenta passar uma visão para as mulheres que ela não deve se sujeitar ao marido, porque ela é mais importante do que o próprio marido. São um grupo extremista que se levanta contra a figura patriarcal. E infelizmente esse grupo tem ganhado força cada dia mais dentro das igrejas. E aí eu pergunto, qual é a Bíblia que essas pessoas estão lendo? Ou será que estão lendo a Bíblia? Porque não basta eu ou você falar que é cristão. Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e coloca em prática, ele comparou ao homem prudente. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e não coloca em prática é o homem insensato, o homem tolo. Ou seja, a casa dessa pessoa um dia vai cair, porque a estrutura não é a palavra de Deus, a estrutura não é Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus é responsável por abençoar sua casa. E infelizmente hoje a maior briga dentro dos relacionamentos é para saber quem manda. Mas no casamento bíblico, quem manda? No casamento bíblico, a ordem é um se sujeitar ao outro em amor. Porque uma vez que você se uniu a outra pessoa em um relacionamento, eu tenho certeza que o propósito não foi de você se satisfazer. Porque o propósito bíblico não é isso. O propósito bíblico não é você ser feliz. O propósito bíblico é você fazer o outro feliz. E muitas pessoas têm uma visão totalmente errada concernente ao relacionamento ou casamento. E por isso vivem medindo forças. Um puxa de cá, o outro puxa de lá. E além dessa briga constante, porque o ser humano sem Deus, ele sempre quer mandar. O ser humano sem Deus, ele sempre quer aparecer, ele sempre quer falar mais alto que o outro, quer gritar, muitas das vezes até envergonhar o seu cônjuge na frente dos outros. Ou seja, o homem sem Deus se torna igualzinho ao mundo. O mundo age assim, o mundo discute, o mundo briga, o mundo faz escândalo, o mundo tenta mostrar, as pessoas que servem infelizmente ao inimigo, procuram mostrar o seu poder, a sua autoridade, mas o cristão verdadeiro não precisa mostrar isso. O cristão verdadeiro entende que o propósito para o qual Deus o chamou é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. E qual é o maior exemplo que Jesus nos ensinou? É a sujeição. Ele nos ensinou a ser humilde, a servir uns aos outros. E quando se fala em sujeitar ou servir, não está simplesmente dizendo em um ato, em algo que eu faço, mas é uma vida de serviço, é uma vida sujeitando. E para o mundo, infelizmente, como o próprio Jesus ensinou dizendo que para o mundo eles querem saber quem é o maior, quem é o mais grande. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve o outro. No relacionamento é exatamente igual. O propósito de Deus, criar um homem e uma mulher, para que eles se tornassem uma carne só, participassem de uma bênção muito grande da parte de Deus. Pois no relacionamento, esse relacionamento bíblico é você, o seu cônjuge e Deus. Ou seja, é Deus abençoando o seu relacionamento. Mas a partir do momento que um gasta tempo em brigar com o outro, ou que um gasta tempo em humilhar o outro, um gasta tempo de diminuir o outro, Deus já não está aprovando esse tipo de relacionamento. Deus já não está no meio desse casamento. Porque quando Deus está dentro das nossas vidas, nós não temos dificuldade de nos sujeitar uns aos outros, porque esta é a vontade de Deus. Então, para que o nosso casamento seja abençoado, em primeiro lugar, a gente tem que voltar a ler as Sagradas Escrituras. Porque na palavra de Deus está o segredo para um casamento abençoado. Infelizmente, nós, como cristão, vamos tentando misturar muitas coisas do mundo com as coisas de Deus. O que é puro com aquilo que é impuro. Aquilo que é santo com aquilo que é profano. O cristão não precisa olhar exemplos do mundo. O cristão não precisa focar no que ímpios estão dizendo. Porque infelizmente, como nós falamos do grupo feminista, tem muitas mulheres que dizem ser cristã e feminista. Mas na verdade, ou você é cristã, ou você segue um grupo extremista que é contra os princípios de Deus. Ou você segue Deus, ou você segue o mundo. E para que nosso casamento seja abençoado, está na hora de nós nos sujeitar uns aos outros. Não para sermos humilhados ou pisoteados, como muitas pessoas acham que é a sujeição, mas para que Deus
venha abençoar nossa família, nossa casa, nossos filhos. Ou aprendemos com a Bíblia, ou infelizmente o diabo conseguirá destruir muitos lares. Por quê? Porque quando você obedece à palavra de Deus, Deus é responsável por tua família. Quando você quebra princípios, Deus já não é responsável pela tua casa. Por exemplo, quando Eva está diante daquela serpente, a serpente, o que ela faz? Ela tenta fazer Eva quebrar o mandamento, a ordem de Deus. A ordem era: não coma o fruto. A partir do momento que ela não dá mais crédito à voz de Deus e ouve a voz da serpente, ela peca contra Deus. Ela quebra um princípio. E agora, por causa desse pecado, o próprio Deus disse: o dia que vocês comer, vocês morrerão. O que Deus fez? Deus desceu no Éden e sentenciou Adão e Eva e toda a raça humana. A partir daquele momento, o homem se tornou pecador, vencido pelo pecado, porque não quis ouvir a voz de Deus. Infelizmente, os relacionamentos estão iguais nos dias de hoje. Muitos estão chegando ao seu final, porque eles não querem dar crédito à voz de Deus. Não querem ouvir a voz de Deus. Mas como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Você já leu a Bíblia concernente a relacionamento? Você já buscou saber qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem, biblicamente falando? Ou você está levando o seu relacionamento conforme você acha que tem que ser? Ou você viu um exemplo de uma família, ou quem sabe dos teus pais, ou quem sabe de pessoas próximas, e você está seguindo aquele exemplo? Busque conhecer a Bíblia e você vai ter um relacionamento abençoado. Deus vai abençoar não só a sua casa, mas sua família, seus filhos serão uma bênção. A própria Bíblia diz que a nossa casa será abençoada a partir do momento que nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Deus abençoe.